A alimentação de Jesus não envolvia dietas restritivas da moda, superalimentos da vez nem preocupações com calorias. E ainda assim, ele atravessou desertos, caminhou entre cidades durante dias inteiros, jejuou por longos períodos e manteve sua mente e corpo em plena atividade. Seu corpo sustentava não apenas a jornada física, mas também o peso de missões espirituais e conflitos políticos intensos. Em uma época onde não existiam suplementos vitamínicos, nem laboratórios desenvolvendo fórmulas proteicas, ele sobrevivia e liderava com uma alimentação profundamente conectada à natureza, à cultura local e, principalmente, ao propósito de sua missão. A pergunta que ecoa então é inevitável. Será que o estilo alimentar de Jesus carregava um plano nutricional natural tão perfeito que incomodaria os interesses da indústria moderna? Se temas como história, cultura e os mistérios pouco explorados por trás da vida de Jesus te interessam, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo revela o que muitos preferem manter escondido, com profundidade, evidência e pensamento crítico. Não é apenas uma questão religiosa. É histórica, antropológica e talvez estratégica. A Palestina do século 900 a.C. até o primeiro século depois de Cristo era um território com características únicas. Solo semiárido, mas fértil em determinadas regiões. Rios como o Jordão que sustentavam a pesca local, e rotas comerciais que traziam especiarias e ingredientes de pontos distantes como o Egito, a Mesopotâmia e até a Índia. Apesar de viverem sob dominação romana, os judeus mantinham uma cultura alimentar marcada por tradições milenares, com base em uma simplicidade que, aos olhos modernos, poderia ser vista como restritiva, mas que, analisada de perto, revela uma sofisticada consciência alimentar. Jesus nasceu e cresceu nesse cenário. Filho de um carpinteiro, habitante de uma vila rural chamada Nazaré, sua dieta estava alinhada não apenas com os recursos disponíveis, mas com os princípios culturais e espirituais do povo hebreu. O pão era central, não como vilão como muitos tratam hoje, mas como símbolo de sustento. Era consumido diariamente, feito com trigo ou cevada, fermentado naturalmente. O azeite de oliva era mais do que um ingrediente, era remédio, era sinal de bênção. O peixe, frequentemente citado nos evangelhos, vinha do mar da Galileia, que abastecia boa parte da região e representava um dos pilares da economia e da dieta local. Ao contrário do que muitos imaginam, a alimentação de Jesus não era baseada em fartura, mas em propósito. Suas refeições eram marcadas por moderação, por rituais, por intencionalidade. Ele não comia por ansiedade ou por prazer momentâneo. Cada refeição tinha significado, contexto, comunhão. Isso contrasta brutalmente com os padrões alimentares do presente, marcados por excesso, industrialização e imediatismo. Hoje, com a prateleira cheia, as pessoas sofrem de carências. Na época de Jesus, com recursos simples, havia equilíbrio. A escolha de alimentos naturais, sazonais e minimamente processados não era uma estratégia nutricional de marketing, mas uma consequência direta de um modo de vida centrado na terra, na sazonalidade e no respeito ao corpo como templo. Essa simplicidade, que hoje poderia ser chamada de nutrição ancestral, parece confrontar um modelo atual baseado na produção em massa e no consumo desenfreado. A estrutura alimentar seguida por Jesus revela mais do que um cardápio. Expõe um estilo de vida que desafia os pilares da indústria que lucra com vícios, desequilíbrios e doenças silenciosas. Os relatos dos evangelhos deixam claro que, para Jesus, o ato de se alimentar nunca foi apenas uma função biológica. Comer era um gesto carregado de intenção espiritual, cultural e pedagógica. As refeições que ele partilhava não eram simples pausas do cotidiano, mas momentos de ensino, inclusão e, muitas vezes, provocação. Ao sentar-se à mesa com publicanos, prostitutas e fariseus, Jesus não apenas comia, ele ensinava. E os alimentos presentes nessas mesas dizem muito sobre sua visão de mundo,
seu corpo e sua missão. O pão, por exemplo, é mencionado com frequência quase litúrgica. Quando Jesus se apresenta como o pão da vida, ele não está apenas fazendo uso de uma metáfora, está estabelecendo uma conexão profunda entre nutrição física e espiritual. O pão que ele multiplicava nas multidões era de cevada, um cereal de fácil cultivo, rico em fibras e altamente nutritivo. Essa multiplicação não era milagre por ostentação, mas por necessidade, uma resposta à fome real de pessoas exaustas, marginalizadas e esquecidas pelos sistemas políticos e religiosos. O alimento que ele oferecia era simples, mas completo. Não seduzia os olhos, mas sustentava a alma. Outro elemento central era o peixe. Tanto na simbologia cristã primitiva quanto na realidade alimentar da região, o peixe era presença constante. Pescadores compunham a base de seus seguidores, e a pesca era não apenas profissão, mas sobrevivência. O mar da Galileia, de onde provinham tilápias, sardinhas e carpas, era uma fonte abundante de proteína magra, ácidos graxos e minerais essenciais. E, curiosamente, as técnicas de conservação da época, como o sal e a secagem ao sol, preservavam o alimento de forma natural, sem aditivos químicos ou conservantes artificiais. A comida alimentava sem intoxicar. Nas bodas de Caná, o vinho é protagonista. Jesus transforma a água em vinho, mas o que poucos destacam é que esse vinho não era como os que se encontram hoje em supermercados. Era diluído em água, consumido, com moderação e associado à celebração, não à fuga da realidade. Ele era símbolo de alegria, sim, mas também de aliança, de memória. Até mesmo nas refeições finais, como a ceia com os discípulos, cada elemento na mesa tinha propósito. O vinho representava sangue, o pão representava corpo, e juntos alimentavam a fé. Nada em sua dieta era aleatório. Os evangelhos não detalham menus por acaso. As escolhas alimentares de Jesus se baseavam na disponibilidade local, na cultura judaica, que proibia alimentos impuros, e em princípios de simplicidade e funcionalidade. Ele sabia o que seu corpo precisava para suportar as pressões do deserto, as noites sem abrigo e os dias intensos de ensinamento entre multidões. Não buscava performance, buscava propósito, e talvez justamente por isso, sua alimentação se mostre hoje tão surpreendentemente eficaz. Em contraste com essa relação sagrada e funcional com os alimentos, o mundo moderno construiu uma cadeia alimentar baseada em excesso, manipulação e dependência. Enquanto Jesus comia por necessidade e sentido, hoje se come por ansiedade, marketing e hábito condicionado. A indústria alimentícia atual não apenas fornece comida, ela fabrica desejo. E esse desejo, em muitos casos, é planejado para nunca ser satisfeito. A simplicidade da dieta de Jesus, pão integral, azeite puro, frutas frescas, peixe salgado, seria, sob a lógica contemporânea, um risco comercial. Afinal, não gera lucros bilionários consumir o que pode ser colhido, pescado ou preparado, sem intermediários. Os alimentos ultraprocessados que hoje dominam as prateleiras dos mercados foram projetados não para nutrir, mas para viciar. Fórmulas com altas concentrações de açúcar, gordura e aditivos criam estímulos cerebrais que confundem os sinais naturais de saciedade e prazer. É um sistema que opera à base de hiperprazer e que estimula o consumo contínuo, mesmo quando o corpo já está sobrecarregado. Não há espaço para jejum, para a escuta do próprio organismo ou para gratidão, práticas que Jesus incorporava em seu estilo de vida com naturalidade. Jejuar em seu contexto era tanto um exercício espiritual quanto uma forma de realinhamento físico. Hoje, jejum é vendido como estratégia de emagrecimento, mas raramente como disciplina de liberdade. Além disso, há uma desconexão profunda entre o que se consome e o que se entende como alimento. Jesus sabia de onde vinha cada ingrediente que colocava à mesa. Ele conhecia o pescador, o agricultor, o oleiro do azeite. Comia com as mãos o que havia sido produzido com as mãos. No cenário atual, muitos consomem produtos que atravessaram
fábricas, laboratórios e embalagens sofisticadas, mas carregam pouquíssimo valor nutricional e quase nenhuma história. A comida deixou de ser experiência e virou produto. Deixou de ser semente e virou marketing. Essa ruptura não é apenas uma escolha individual. É um modelo de sistema. Um sistema que se opõe diretamente à lógica alimentar que Jesus viveu. Nele, comer deixou de ser um ato de conexão para se tornar um processo de alienação. O que Jesus fazia com pão e peixe, alimentar multidões, ensinar princípios e restaurar dignidade, hoje se faz com produtos plastificados que alimentam pouco, mas geram lucros enormes. Há uma ironia silenciosa em tudo isso. Quanto mais distante do natural um alimento está, mais caro e valorizado ele se torna. Quanto mais próximo da terra, da estação e do corpo, mais simples e marginalizado ele é. O que Jesus comia não serve para campanhas publicitárias porque não precisa ser vendido, apenas vivido. A simplicidade da alimentação de Jesus não era uma limitação, mas uma forma de liberdade. Ele não estava preso a sabores intensificados artificialmente, não era refém de horários cronometrados para comer, nem precisava ler rótulos para saber se algo era saudável. Seu vínculo com o alimento era direto, quase íntimo. Ele partilhava o que havia, agradecia antes de consumir e usava o ato de comer como ferramenta de reconexão, com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Esse modelo, ignorado ou desacreditado por muito tempo, começa agora a ser redescoberto em nichos de pessoas que buscam saúde de verdade, longe de dietas da moda e mais próximas da terra, do tempo e da consciência. Há comunidades que vêm tentando resgatar práticas alimentares ancestrais e bíblicas, não por nostalgia religiosa, mas por uma necessidade real de cura. Estão voltando a cultivar seu próprio alimento, evitar ultraprocessados, consumir menos e com mais presença. Algumas dessas pessoas sequer têm fé no sentido tradicional, mas intuem que há algo valioso em redescobrir o essencial. É curioso perceber que, em um mundo saturado por informações sobre nutrição, longevidade e biohacking, a resposta mais equilibrada talvez esteja em práticas vividas há 2000 anos por um homem que andava de sandálias, comia com as mãos e escolhia jejuar em vez de se empanturrar. A lógica alimentar de Jesus desafia mais do que o sistema industrial. Ela desafia o ego, obriga a refletir sobre o que realmente sacia. Mostra que o corpo é sustentado não pelo excesso, mas pelo equilíbrio. Que saúde não está apenas nos nutrientes, mas na intenção com que se come. Jesus valorizava o alimento, mas jamais o transformava em ídolo. Ele sabia parar, sabia dividir, sabia agradecer antes de consumir. Essa postura, em um tempo onde comida virou compulsão e status, é revolucionária. E talvez seja justamente isso que a indústria não quer promover. Um estilo de vida onde as pessoas comem menos, com mais intenção, com mais gratidão. Onde a comida não gere lucro, mas autonomia. Onde o corpo não precise de suplementos, mas de descanso, silêncio e alimentos reais. Jesus não veio ao mundo para ensinar receitas, mas sua forma de se alimentar pode ser uma das maiores lições sobre o que significa viver de forma plena. Não por acaso, a última coisa que fez antes de ser traído foi uma ceia. E ali, ao partir o pão, ele não estava apenas antecipando sua morte, estava selando uma aliança com a vida em sua forma mais pura, simples, partilhada e suficiente. Você valoriza conteúdos que unem história, espiritualidade e pensamento crítico? Aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda esse tipo de pesquisa a alcançar mais pessoas. E já fica por aqui, porque no próximo vídeo, a gente vai seguir desvendando temas que quase ninguém está falando, mas que fazem toda a diferença.